boa noite. Primeiro eu queria parabenizar ao Fortaleza pela conquista da vaga na fase já de grupo, já da Libertadores. Desejar todo sucesso no próximo jogo. É um jogo importantíssimo, inclusive para a gente, porque eles vão jogar contra o Bahia. Eles perderam de 4-2 no primeiro turno. Com certeza eles vai lotar o estádio, 40 mil pessoas. Então, desejar aqui todo sucesso e parabenizar o Vojvoda pelo excelente trabalho, uma excelente equipe. Como você falou, muito difícil. Parabenizar também o Anderson por fazer 100 jogos, uma marca importante para o atleta. Fiquei muito feliz que eu tinha esquecido, né, que ele faria 100 jogos, e foi uma necessidade mesmo com a saída do Lucas Ramon. A gente colocou o Marlon pelo lado, sabendo que ele não é um lateral, mas é um jogador de muita velocidade. Como eles estavam com o Osvaldo, a gente tinha muita preocupação de colocar um jogador mais lento ali, e a gente sofreu um pouquinho daquele lado, e o Marlon é muito rápido, então a gente realmente conseguiu marcar muito bem. A entrada do Anderson foi fundamental. Parabéns, o Anderson. Isso, a gente fez um primeiro tempo muito bom, a gente baixou um pouquinho as nossas linhas de marcação a partir dos 30, 35 minutos do primeiro tempo, e a gente acabou sofrendo um pouquinho. Não mantivemos a posse de bola, que era fundamental, mas a gente sabia que a gente estava com um time de quase que vertical, de ligação direta, jogadores de velocidade como o Cafu, o Felipe, o Elton, que é um jogador que sustenta muito bem, mas a gente não conseguiu manter essa posse de bola no primeiro tempo, como a gente gostaria. E no segundo tempo, com a entrada do Jesus, a gente acabou baixando um pouquinho mais as nossas linhas, com a entrada do Auremi, mas a gente tinha um pouquinho mais de posse de bola com o Jesus, não como a gente gostaria de mais posse de bola, e no momento que a gente conseguiu controlar realmente o jogo, a gente conseguiu fazer com que a gente não sofresse tanto, principalmente com a posse deles e com a amplitude que eles davam. A gente estava tendo muita dificuldade, mas foi um jogo, como você mesmo falou, um jogo do coração, uma entrega. Felipe mesmo: professor, estou cansado, estou começando a me dar cãibra. Eu falei, não tenho mais substituição, a gente vai precisar mudar de uma forma diferente, precisamos tirar o Lucas Ramon, que sentiu a cãibra até mais do que o Felipe, então foi muito no coração, e a gente já ouviu falar das histórias aqui do Cuiabá, tem sido dessa forma. Pergunta agora do Liberati, da Web Rádio Cuiabá FM. Parabéns pela vitória. Em termos de percentual, qual a importância dessa vitória para escapar aí do rebaixamento, Jorginho? É um objetivo grande que a gente está alcançando, os 46 pontos, mas havia falado isso quando o Bahia começou a ganhar e o Grêmio começou novamente a ter esperanças. Claro que a gente o Grêmio não consegue mais pegar a gente, que ele faz no máximo 43 pontos, mas eu falei que provavelmente deveria subir. Para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, o ideal é nós fazermos pelo menos um ponto lá contra o Santos. Mas pode ser que pare ali nos 43, no máximo 44, de repente um empate ou uma derrota de Juventude, do próprio Bahia, eles vão enfrentar duas equipes muito difíceis, né? O Bahia enfrentando Fortaleza, jogando lá, Castelão, os caras conquistando uma vaga inédita para eles na Libertadores, então com realmente um campeonato maravilhoso. O Juventude mesmo jogando em casa, mas enfrentando um Corinthians com muita qualidade, uma equipe que já está na Libertadores, mas que tem, naturalmente, quer terminar muito bem o campeonato. Então, nós sabemos o quanto é importante nós fazermos um ponto. Não conquistamos ainda a nossa vaga, estamos muito próximos, mas 47, e naturalmente, se a gente conseguir uma vitória lá, vai ser maravilhoso. 49 seria o ideal, porque nos deixaria também numa zona ali de Sul-Americana. Só para lembrar, né, Jorginho, com a pontuação que o Cuiabá tem hoje, 46 pontos, nos últimos anos já não teria sido rebaixado há um bom tempo de rodada, né? É verdade, é verdade. Pergunta então do Carlito Júnior do canal Diferente. Jorginho, ainda um compromisso para garantir a permanência na Série A. Porém, se nota todo o esforço e vontade de toda a equipe em permanecer na primeira divisão. Se percebe no dia a dia a ansiedade em querer garantir logo essa permanência? A gente gostaria já de ter garantido. A gente sabe que teve alguns jogos que a gente poderia ter vencido, principalmente, né? O jogo do Bahia, em que a gente teve ali duas situações, 2 gols, que a gente poderia ter definido já. A gente estaria hoje com 48 pontos, mas não adianta a gente lamentar isso. O mais importante é que a gente está focado na permanência, a gente está focado no próximo jogo. Foi o que aconteceu contra o Fortaleza. Jogamos de acordo
com a nossa necessidade, então fizemos um gol, a gente continuou em cima deles, continuou em cima, poderia ter feito o segundo, isso é realidade, principalmente aquele quase meio voleio ali do Elton, poderia ter dado numa situação de gol. No final do jogo a gente teve algumas oportunidades, fomos infelizes na última, ou no último domínio, na última conclusão, mas o importante é que nós estamos muito focados em alcançar a nossa permanência, esse é o objetivo maior, e depois, claro, se vier alguma coisa a mais, vai ser muito bem-vindo. O André da TV Centro América, ele diz, a conta dos 45 virou 46, e agora, recalcula tudo de novo para outra rodada? 47, a gente sabe que tudo pode acontecer, então a gente tem que fazer a nossa parte e não depender dos outros, pode ser 47 ou 49, vai ser o ideal. Agora, Jorginho, pergunta do Marcelo, que é da Rádio Alternativa. Parabéns, Jorginho, pela vitória. Hoje a arbitragem foi justa? Cara, sim, nós falamos que não falaríamos mais sobre a arbitragem. Eu revi os lances. O Tite, literalmente, ele atropelou o Felipe. E no lance do Pikachu, a gente vê claramente que o Wendel, ao chegar perto do Pikachu, eu conheço bem o Pikachu cava um pênalti. Então, dizer que foi justa ou não, sempre do lado de lá vai ter que foi injustiça, mas o Weber, ele foi íntegro, foi muito íntegro no jogo de hoje, e por isso que eu sempre falo para ele, eu gosto muito da arbitragem dele, claro, ganhei o jogo, fica muito mais fácil de falar nessa situação, mas eu acho que não teve nenhum lance assim absurdamente, foi claro o pênalti, não, porque claramente ali quando o Wendel encosta no Pikachu, ele se joga. Se ele tivesse dado a trombada como o Tite fez, derrubando basicamente o Felipe, seria de uma forma diferente, mas eu acho que foi uma arbitragem correta. Site Bola VIP, o Alex faz a pergunta, hoje você começou com 4 jogadores bem ofensivos, o que você queria de comportamento do time e se essa formação pode seguir para o jogo contra o Santos? Ainda é muito cedo da gente falar sobre isso, porque a gente está jogando jogo a jogo, a gente tem jogadores que ficam extremamente esgotados, jogadores que tiveram câimbra, então tem que esperar um pouquinho, mas foi uma estratégia, sim, montada pela comissão técnica, por mim, pelo Joelton, pelo Luiz. A gente decidiu de que a gente não teria muita construção, mas teria uma equipe bem vertical, uma equipe realmente que fosse dentro, fisicamente falando, e fosse dentro do adversário, e que a gente conquistasse rapidamente um gol. Foi o que aconteceu, então acho que a gente foi muito feliz na estratégia e depois a gente procurou naturalmente manter o resultado. Perguntas similares agora do Wesley Santiago, que é do Olhar Direto, do Vitor Arias da Rádio Ponte e também do Douglas da RD News. Grande passo dado, Jorginho, mas a guerra ainda não acabou. Como esperar o Cuiabá para a última rodada do Brasileiro e como trabalhar a cabeça do elenco? A equipe vai em busca da vitória ou já está satisfeita com o empate? Não, é sempre difícil a gente jogar por um empate, a gente ficar se defendendo. A gente, como foi falado aqui, não sabemos exatamente qual é a equipe que vai entrar no próximo jogo, mas uma coisa é certa, a gente vai em busca também da vitória, mas a gente tem que saber jogar o campeonato, né? Vai ser muito natural que muitos vão estar muito ligados, mas eu sempre falo para meus jogadores, não importa o que aconteça no outro jogo, eu não quis saber de quanto estava o jogo, já poderia ter terminado já basicamente ali quando a gente terminou o primeiro tempo, jogo do Juventude, sabe, os outros jogos não me importavam mais, o que importava mesmo era a gente vencer esse jogo e foi o que nós fizemos e vamos em busca, naturalmente, sabendo jogar o jogo, em busca de uma vitória, mas se vier um empate é muito bem-vindo. Última pergunta do Fernando Soares, do Olho no Esporte. Jorginho, o que passa na sua cabeça ao saber que daqui 20, 30, 50 anos, seu nome estará gravado na história do Cuiabá por ser o técnico que dirigiu o clube na primeira temporada na elite e conseguiu permanecer nela fazendo um bom trabalho, mesmo com pouco investimento? Para mim, motivo de grande satisfação, de honra, não é só minha, mas do meu auxiliar técnico que chegou comigo, Joelton. Todos vocês que estão trabalhando, vocês que não aparecem aqui nas câmeras, né? Rogério, Robson e todo o grupo, né? Nosso trabalho de fisiologia, o Miro que eu tenho cansado de elogiar, né? Meu xará Jorginho, que é um preparador físico assim, que tem muito conhecimento, muita capacidade, muita experiência, né? A condição de trabalho que nos deram, né, a parte médica, a fisioterapia, você vê, cara, a gente não poderia imaginar, muitos poderiam não imaginar
o Auremi de volta, o Auremi está de volta. Por quê? Porque houve um investimento grande nele, inclusive compraram aparelhos importantes para que ele pudesse correr sem falsear o seu joelho. O Auremi entrou no jogo de hoje, foi importante, foi firme, aquele cara firme na marcação, entrega, coração. Então, é desse jeito que a gente conquista essa nossa permanência, com o trabalho de todos, e não apenas de uma pessoa. Vai ficar meu nome, mas o nome de todos nós. Se comprovarmos a nossa permanência no próximo jogo contra o Santos, vai ficar gravado para a história do clube. Jorginho, obrigado, boa noite, bom descanso, porque quinta-feira tem a última partida. É isso aí. E ainda vale muito. Vamos dentro e com coração valente, como os nossos jogadores têm jogado.